A graça e a paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, que tem nos acompanhado aqui nas nossas devocionais de todos os dias, nesse propósito de 365 dias com Deus, todos os dias trazendo uma palavra da parte do Senhor para a sua edificação. Então nós estamos aqui numa nova etapa, uma nova jornada aqui nas nossas devocionais, estamos refletindo, estamos meditando no Evangelho de Mateus, algumas passagens do Evangelho de Mateus. Ontem nós vimos sobre o homem sábio e sobre o homem tolo, e hoje nós vamos falar sobre a parábola do tesouro escondido. Jesus é a nossa riqueza, é o nosso tesouro, o reino de Deus é o nosso tesouro. E como nós que somos súditos desse reino e desse rei, como nós devemos viver, qual o estilo de vida dos eleitos, dos súditos desse rei e desse reino, tá bom? Então, o texto base hoje da nossa devocional de número 23, hoje é 23 de janeiro de 2023, o nosso texto base é no Evangelho segundo escreveu Mateus, que é o mesmo Levi, aquele que foi chamado por Deus quando estava ali na coleteria, e Jesus passa e diz: vem, me segue. E imediatamente Levi, Mateus deixa tudo e passa a ser um seguidor de Jesus Cristo. Ele que coletava aí os impostos para Roma, era muito odiado, porque era tido como ladrão, como publicano. Então ele escreve esse evangelho e ele apresenta Jesus como rei, porque ele quer mostrar para os judeus que Jesus de fato é o rei prometido, é o Messias prometido no Antigo Testamento, e especialmente ele faz muita menção do livro do profeta Isaías, que é o profeta messiânico. Então Mateus aponta Jesus como rei. É por isso que ele apresenta muito essa questão do reinado de Cristo. O reino dos céus é semelhante, e ele dá muita ênfase às parábolas do reino de Deus. Então hoje a parábola é a parábola do tesouro escondido. Vamos lá, vamos fazer a nossa devocional. Desde já eu quero agradecer por você ter se inscrevido no nosso canal. Eu quero agradecer por você compartilhar os conteúdos que nós temos gravado aqui, pelo seu like, pelo seu comentário, pelo seu apoio. E eu peço que você continue me ajudando a levar esse evangelho do reino a muitas pessoas para a glória do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura? Pegue aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus 13, apenas o versículo de número 44, que nos diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo, por causa daquele tesouro achado naquele campo. Então, como é que nós podemos entender as parábolas, que eram as ilustrações, as comparações? Um tipo de Jesus usava as parábolas como uma forma de ensinar os seus discípulos verdades espirituais, trazendo histórias, comparações, narrativas de algumas coisas dentro do contexto que eles viviam, e trazia então essas histórias trazendo sempre algumas implicações, aplicações espirituais, valores espirituais, ensinamentos espirituais. Então, naqueles dias, nos dias de Jesus Cristo, naquele contexto histórico-cultural,
do Novo Testamento, algumas pessoas costumavam a esconder, não existia o banco, né? Hoje a gente, os ricos, nós não, né? Os ricos, né? Aqueles que têm muita fortuna, muito dinheiro, muito ouro, eles depositam no banco, né? O banco guarda os bens dos ricos, dos poderosos dessa terra. Mas naquele tempo não existia banco naqueles dias. Então eles costumavam esconder os tesouros nos campos, em suas terras. Muitos cavavam e escondiam ouro, prata, muita coisa preciosa. Era um costume da época. Então, quando Jesus está contando essa parábola, os seus ouvintes, aqueles que têm a compreensão pelo Espírito Santo, né? Porque Jesus disse que é dado aos meus filhos, é dado a vocês, meus discípulos, compreender as parábolas, mas aos outros não, mas a vocês sim. Então aqueles a qual o Espírito de Deus trazia a iluminação para compreender as parábolas de Cristo, as histórias de Cristo, eles compreendiam esse contexto, eles sabiam, porque era costume da época esconder coisas valiosas no campo. Então Jesus conta essa parábola, Jesus estava propondo a única reação possível diante desse tesouro escondido. Qual é a reação? Qual seria a sua reação ao encontrar um tesouro cheio de ouro, de pérolas preciosas em um terreno, por exemplo? Tem até aquelas histórias, aqueles filmes, né? O cara pega o mapa e vai à procura do tesouro escondido. Qual seria a sua reação se você encontrasse um tesouro escondido? Certamente que a sua reação seria de muita alegria, de muito regozijo, né? Você ficaria tão eufórico, até quase que fora de si, pela alegria de ter encontrado aquele tesouro. Então Jesus está falando que a única reação diante daqueles que encontraram o maior tesouro da terra, que é Jesus, qual é a nossa reação? Certamente que a nossa reação é de grande alegria, é de grande regozijo, é de grande satisfação por ter encontrado Cristo Jesus, né? Poder ter tido o privilégio de receber a iluminação do Espírito Santo, que dissipou as trevas do pecado, da ignorância, e nos revelou a Cristo. O Pai, foi da vontade do Pai nos revelar Jesus Cristo, nos mostrar o caminho, nos escolher. Que alegria, que privilégio termos encontrado esse grande tesouro, que não há dinheiro no mundo, não há riquezas nesse mundo que se compare à pessoa de Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, adorar Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, proclamar a palavra de Jesus Cristo, adorá-lo, servi-lo, obedecê-lo. Ele é a maior riqueza. Então ele nos escolheu e ele nos revelou esse tesouro, essa preciosidade, esse evangelho tão glorioso, a qual Paulo diz: eu não me envergonho desse evangelho. O amor de Deus me constrange. Eu estou disposto a morrer por esse nome. Eu estou disposto a morrer por Jesus Cristo, porque Ele é tudo na minha vida. É nele que eu vivo, é nele que eu me movo. Ele é a minha razão de existir, Ele é a minha razão de viver. Portanto, tudo que eu puder fazer para agradá-lo, para obedecê-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade, eu vou fazer. É por isso que eu tenho que renunciar ao pecado. É por isso que eu tenho que me afastar de tudo que entristece esse tesouro, esse grande tesouro. Então Jesus esperava que os seus seguidores reagissem com alegria e alto sacrifício diante do tesouro que os esperava. Os discípulos não podem ter dúvidas em renunciar tudo quanto tem para seguir a Jesus Cristo. É isso que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos. Vocês renunciaram tudo por uma causa maior. Vocês deixaram as profissões de vocês, a maioria deles eram pescadores, empresários no ramo de pesca. Vocês abandonaram tudo para me seguir.
Então vocês encontraram o tesouro maior. Vocês encontraram o motivo de vocês viverem, o propósito pela qual vocês vivem. Sou eu, é Jesus Cristo. Jesus está querendo ensinar os discípulos a renunciar qualquer coisa pelo bem maior, pelo tesouro maior. É um alto sacrifício. E é isso que nós fazemos, meus irmãos. Nós temos abandonado todas as coisas. E certamente que nós devemos continuar renunciando qualquer coisa ou qualquer pessoa. E esse é o ensinamento da verdadeira essência do discipulado e de ser discípulo de Cristo. É a renúncia por causa do tesouro maior, por causa de Jesus Cristo, a qual nós andávamos nas trevas, nós estávamos condenados. E nós encontramos então essa pérola, esse tesouro de grande valor. E aí nós abandonamos tudo, como esse homem da parábola vendeu tudo para comprar aquele campo por causa daquele tesouro. Ele sacrificou tudo porque o tesouro que ele encontrou era incomparável. Não se comparava a nada que ele já tinha possuído na sua vida. Assim também, Jesus Cristo é incomparável. Nenhum prazer desse mundo, nenhuma riqueza desse mundo, nenhuma proposta desse mundo, nenhum bem material, nenhum emprego, nenhum dinheiro, nem o ouro, nem as riquezas desse mundo se compara a seguir a Cristo, a ter Jesus reinando em nós, em crer em Jesus Cristo e segui-lo, adorá-lo, porque tudo aqui um dia vai passar, mas aquele que ama o Senhor Jesus, ele o terá para sempre. Para sempre estará na presença desse Deus glorioso. Não haverá dor, não haverá sofrimento. Nós não sentimos falta de nada. Ele é suficiente para nós. Ele é quem preenche o nosso vazio. Portanto, a gente não precisa preencher o vazio da nossa alma com nenhum prazer efêmero, passageiro desse mundo. Mas o que é esse tesouro tão valioso? Mas o que é esse tesouro tão valioso que demanda que renunciemos com alegria, não com tristeza, tudo quanto temos para adquiri-lo? Esse tesouro, meus irmãos, é o reino dos céus. É o reino de Deus, é o reino, é os valores incomparáveis do reino de Deus, do reino de Cristo. Ele é valioso. Por que esse reino, esse rei, esse tesouro é tão valioso? Por quê? Primeiro, porque nos concede um reino. O nosso reino não é esse mundo. O nosso reino não é as riquezas desse mundo, meus irmãos. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos nessa terra. Nós não temos nada nesse mundo, nada nos pertence. Nós somos de outra terra, nós somos cidadãos de um reino elevado. Portanto, nós somos cidadãos da terra sim, porque somos brasileiros, temos a nossa identidade, mas nós não pertencemos a esse mundo. Um dia tudo isso vai passar e de fato nós assumiremos a nossa identidade em Cristo, com um corpo glorioso, em um reino pleno, sem pecado, só de glória, de alegria. E o nosso Rei Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, reinará eternamente, e nós, a igreja, estaremos para sempre na presença dele, desfrutando da sua glória, da sua comunhão, da sua intimidade. Essa é a maior riqueza que o cristão deve pensar. E essas verdades devem nos levar a viver uma vida santa, de pureza, livre do pecado, do domínio do pecado, e uma vida de renúncia, de obediência ao Senhor. Nos concede um reino.
Esta é a esperança futura de estarmos com Deus. Essa é a esperança futura de estarmos com Deus para sempre, onde não haverá dor e sofrimento, onde a paz, a alegria e a justiça reinarão para sempre. Esse reino já pode ser experimentado aqui, agora, pela influência do Espírito de Deus que habita com aqueles que receberam o reino pela fé. O que nós sentimos aqui, meus irmãos, é só um ensaio. Continuando aqui com a nossa ministração, que eu tive um probleminha aqui da energia. Então, o reino de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. E o reino de Deus já pode ser experimentado agora. Tudo que nós sentimos aqui é um ensaio de como vai ser lá, essa vida plena. Portanto, vale muito a pena nós vivermos um evangelho de compromisso, de amor e de renúncia. Em segundo lugar, porque nos torna súditos. Escute isso aqui, ser súdito desse reino significa ter o privilégio de representá-lo. Nós somos representantes de Jesus aqui na terra. Olha a responsabilidade que nós temos de andarmos de conformidade com esse evangelho. Nós somos representantes, nós somos ministros de Cristo aqui na terra, nós somos embaixadores do reino, nós temos uma mensagem, nós temos um padrão de vida que deve coincidir verdadeiramente com a palavra que pregamos, com o padrão desse reino e desse rei. Glória a Deus, que privilégio sermos representantes, meus irmãos, desse reino. Somos súditos desse reino. Além disto, os súditos deste reino se tornam filhos do rei. Isso só foi possível mediante o sangue de Jesus Cristo na cruz, a qual ele nos reconciliou. E essa filiação através de Jesus Cristo. Então nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo de todas as riquezas espirituais. Como eu posso trocar essas riquezas tão gloriosas por momentos de prazeres momentâneos? Como eu posso me afastar de tamanha graça? Como eu posso negociar esse reino, esse tesouro maravilhoso, barganhar com ele ou trocar por prazeres desse mundo? Jamais, jamais. Então nós somos filhos do rei, então somos ricos, mas a nossa riqueza não é material, é espiritual. É Jesus, esse tesouro escondido que nós encontramos, que foi revelado a nós, e o que os concede acesso direto à sua presença. Nós não precisamos de outro mediador. Jesus Cristo é o nosso único mediador, que abriu acesso. Agora não há mais o sumo sacerdote, como era do Antigo Testamento. O povo ficava fora e apenas o sumo sacerdote podia entrar num lugar chamado Santo dos Santos uma vez por ano, para sacrificar em favor do povo. É por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus que nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes, todos nós, filhos de Deus, igreja do Senhor, nós somos sacerdotes. Agora nós podemos entrar na presença de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. E não há outro mediador, só Jesus Cristo é mediador. Nós temos acesso à presença do Rei, nós temos acesso à sala do trono. Por isso que quando nós nos humilhamos, quando nós oramos aqui na terra, imagine, você está na sala do trono, Jesus, Deus, o Deus triuno está te ouvindo, está contigo, está ouvindo o teu clamor, ouvindo, vendo as tuas lágrimas. Olha, por isso é que Paulo diz, com profundidade de riqueza, essas verdades tão sublimes que nós precisamos conhecer através da Escritura. E em terceiro e último lugar, porque tem o Rei Jesus. Nos foi concedido um reino, nós somos súditos desse reino,
E esse reino tem um rei, é Jesus. Não são os poderosos dessa terra, não são os bilionários, os trilionários desse mundo, mas é Jesus, o Rei dos Reis, aquele que criou todas as coisas, aquele que governa, que está sentado no trono e é dono de tudo, e tudo acontece porque Ele manda, porque Ele ordena, porque Ele permite, e esse Rei voltará. E diz a Bíblia que esse Rei vai separar o bode das ovelhas. Aos seus súditos ele vai dizer: sejam bem-vindos, tomam posse do reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Mas aos ímpios, aos perversos, ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, para o inferno. Por quê? Porque vocês não andaram de conformidade com o meu reino, porque vocês não creram em mim, porque vocês zombaram de mim, porque vocês rejeitaram a mim. A única fonte de água viva, vocês não me quiseram, vocês me rejeitaram. É comum em outros reinos os súditos serem explorados e chamados a se sacrificar em favor do rei. Porém, neste reino espiritual, o rei Jesus se sacrificou em favor dos seus súditos. Ele morreu para que rebeldes se tornassem súditos mediante a fé. E ao ressuscitar, garantiu que sua vitória sobre a morte seria concedida a cada um dos seus seguidores. Que maravilha! Ele ressuscitou. Nos outros reinos, os súditos devem morrer pelo rei. Aqui nesse reino foi ao contrário, foi o rei que morreu pelos seus súditos, para que eles vivam a vida para a glória de Deus, para que eles não vivam mais para eles mesmos, mas para o rei, para agradar ao rei, para obedecer o rei, para amar o rei, para adorar o único rei, que é Jesus. E a sua morte e a sua ressurreição nos garante a vida eterna. Nos garante que a morte não tem poder sobre nós. Vamos morrer, mas a morte será apenas um passaporte para estar mais juntinho do nosso Rei Jesus. Se há uma forma de vivermos aqui na terra, é buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Deixe tudo de lado, busque o reino de Deus. Não ame esse mundo e nem as coisas que nesse mundo há, mas que o Jesus, o seu reino, as riquezas espirituais tenha primazia, seja prioridade na minha e na sua vida, meu irmão. O grande alvo do nosso coração não pode ser a fama, um relacionamento amoroso, o dinheiro, o conhecimento ou qualquer coisa aparentemente valiosa para este mundo caído. Tudo isso vai passar. Não é a nossa prioridade. A fama, o dinheiro, o aplauso, o conhecimento, as coisas materiais. O nosso coração não pode estar nessas coisas. Mas sim no reino, no reino, nos valores espirituais que devem nortear a nossa vida enquanto vivermos aqui nessa terra. Porém, neste reino, o único alvo do nosso coração, neste reino, deve ser glorificar ao Rei, anunciar o reino e demonstrar amor aos outros súditos através do nosso emprego, dos nossos estudos, dos nossos relacionamentos. Lembre-se, todo alto sacrifício é justificado pelo reino que nós recebemos. Então nós devemos demonstrar amor pelo rei, uns para com os outros, viver em união, em comunhão. Não deve haver no nosso meio inveja, ciúmes, fofocas, contendas. Não, servimos um rei. Devemos proclamar a mensagem desse rei, sermos fiel a esse rei. E qualquer sacrifício que fizermos, meus irmãos, é merecido, porque o maior sacrifício Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Que essa palavra esteja sobre o teu coração e que você então glorifique a Deus e viva para a glória de Deus. Pai Santo, muito obrigado pelo teu reino que foi revelado a nós. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Somos os teus súditos, Pai, e nós nos alegramos em te obedecer e aguardamos a tua gloriosa vinda, Senhor, porque nós não somos desse mundo. Portanto, queremos andar em obediência ao Senhor e para sempre nós estaremos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.